Nesta parte aqui, ó, colocação pronominal. Costuma cair em concurso, é importante para nós, né, pessoal? Colocação pronominal. Veja, nós estamos falando dos pronomes. Quais pronomes? Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Então, estamos falando do pronomes, viu, pessoal? Pronomes oblíquos átonos. Vamos relembrar os pronomes oblíquos átonos? Me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, os, as, lhes, se. Então, pronome oblíquo átono, me, te, o, a, lhe, se, nos, vos, a, lhe, se. O pronome oblíquo, pessoal, ele pode vir antes do verbo, depois do verbo ou até no meio do verbo. Quando ele ocorre antes do verbo, ele se chama próclise, ocorre a próclise. Ênclise é depois do verbo e mesóclise no meio do verbo. Olha os exemplos aqui, ó. Diga é o verbo, não me diga. Olha só o pronome antes do verbo. Isso é uma próclise, tá? Então aqui a próclise. Diga-me. Aqui é depois do verbo, então se chama ênclise, certo? E depois do verbo, dir-te-ia isso, ou seja, dizer e no meio dele um T, que é então a mesóclise, como está bem indicado aqui. Bem, pessoal, mesóclise, para que ela ocorra, na oração tem de haver uma circunstância, uma palavra que exija que esse pronome venha antes do verbo, né? Veja o exemplo aqui, ó. Não me diga isso. Essa palavrinha não, palavra negativa não, ela é que puxa o pronome para antes do verbo. Mas não é apenas a palavra não que faz isso, há uma série de outras circunstâncias e palavras que vão provocar isso acontecer. Então veja só. Quando eu tiver na oração uma conjunção subordinativa, por exemplo, quando é uma conjunção subordinativa temporal. Não se esqueçam de repassar a memorização da morfologia, tá? Porque sem ela você passa mal aqui na sintaxe. Ó, quando me chamaram, imagine essa frase aqui, ó. Quando me avisaram, já não dava mais tempo. Olha o me avisaram, me antes do verbo. Porque quando é uma conjunção subordinativa temporal, então ela vai puxar o pronome para antes do verbo. Uma palavra negativa, como não que nós vimos agora há pouco no exemplo, ele vai atrair o pronome para antes do verbo e vai provocar a próclise. Pronomes relativos, quando ocorrem, atraem o pronome para antes do verbo. Pronomes indefinidos e também pronomes demonstrativos, tá? Quando você tem uma oração e antes do verbo e do pronome ocorre um advérbio sem a vírgula, também é próclise. E quando eu tiver orações alternativas, aquelas que tem um ou, quer, seja, ora, as exclamativas, que são aquelas que têm pontos de exclamação, e as interrogativas. E quando eu tiver um gerúndio com em me falando disso, em indicando-lhe, em lhe indicando o emprego, tudo isso daqui pede a próclise, tá? Então, nós temos isso como memorização. Combinados, então? Memorização da próclise. Conjunção subordinativa, palavra negativa, pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos, advérbios sem vírgula, orações alternativas, exclamativas, interrogativas e até também as optativas, aquelas que exprimem desejo, né? Faça boa viagem, Deus te guarde, Deus te crie, Deus te abençoe. São orações que exprimem desejos, se chamam optativas, e tem gerúndio com em, né? Então vamos lá, memorização da próclise. A gente pode até fazer um resuminho disso, ó. Conjunção subordinativa palavra negativa, a gente fala. Então, conjunção subordinativa palavra negativa. Depois a gente fala assim, pronomes re, in, de e sem.
Então vamos lá e vamos repetir. Próclise, conjunção subordinativa, palavra negativa, pronomes re, in, de, sem. Orações a, e, i, gerúndio com em. Então vamos lá, memorização da próclise. Conjunção subordinativa, palavra negativa, pronomes re, in, de, sem. Orações a, e, i, gerúndio com em. Próclise, conjunção subordinativa, palavra negativa, pronome re, in, de e sem. Orações a, e, i, gerúndio com em. Certo, então? Muito bem, pessoal. Vamos ver situações aí com conjunção subordinativa exigindo a próclise. Quando me viu... Pessoal, aqui é um probleminha, né, de edição, né? Desculpem corrigir aqui no meio da aula, eu sei que isso atrapalha um pouco, mas vamos lá. Quando me viu, olha o pronome me sendo utilizado aqui antes do verbo viu. Por quê? Porque a conjunção subordinativa, conjunção subordinativa temporal exigiu o pronome antes do verbo. Não comprou porque, uma conjunção causal, e olha, provocando que o me venha antes do verbo, porque também é uma conjunção subordinativa. Quero que, conjunção subordinativa integrante, puxa o pronome que para antes do verbo, tá bom? Que também é uma conjunção subordinativa. Certo, pessoal? Então, exemplo aí, conjunção subordinativa atraindo o pronome para antes do verbo. Depois, na nossa memorização, nós temos aí a palavra negativa. Palavra negativa também pede próclise. De novo aqui, deixa eu separar, né, para não dar confusão aqui. Vamos lá. Não me conhecem, não devem me criticar. Olha o não aqui e aqui, exigindo que esse pronome me venha antes do verbo. Olha só, antes do verbo, tá? Jamais, jamais também é a palavra negativa, né? Não, nunca, jamais. Te, olha o pronome te antes de caluniaria e não no meio, né? Não me conhecem, o errado é falar não conhecem me, né? Nem, olha o nem. Nem também traz ideia de palavra negativa, né, pessoal? Nem a vi, nem a ouvi naquela festa. Nem palavra negativa exigindo o pronome oblíquo átono antes de vi. Certo? Pronome relativo. Conjunção subordinativa pede próclise, palavra negativa pede próclise, pronome relativo também. Foi ele quem é um pronome relativo, ou qual um pronome relativo. Eles vão exigir que o me ou o se, que são pronomes oblíquos átonos, ocorram antes do verbo, ok? Foi ele quem me chamou. Seria errado falar foi ele quem chamou-me. Isso é errado. O homem ao qual se dirigiu a mim, e não o homem ao qual dirigiu-se a mim. Por quê? Pronome relativo pede a próclise. Pronome indefinido, né? Lembra? Tudo, nada, ninguém, alguém, algum, nenhum, cada, qualquer. Assim como os pronomes relativos, né? O qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, onde, aonde, quem e o que, quando é igual ao qual. Então, pronome relativo atrai a próclise, mas pronome indefinido também, tá? Então, algo, tudo, nada, ninguém, alguém, algo, algum, né? Vai atrair o pronome para antes do verbo, tá bom? Ninguém o quis ouvir. Olha, ninguém é uma ideia de palavra negativa e é também um pronome indefinido que vai atrair, olha, o pronome para antes do verbo. Nada também, né? Pronome, tudo, nada, ninguém, atrai o pronome o para antes do verbo, é uma próclise. Lembram? Conjunção subordinativa, palavra negativa, pronomes relativos e pronomes indefinidos trazem o pronome para antes do verbo, tá? Pronome oblíquo átono, me, te, né? Próximo aí. O pronome demonstrativo, este, esse, isto, isso, aquele, aquela, aquilo, ele
também atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Ó, isto, aquilo são pronomes demonstrativos. Eles vão atrair, não muito aqui, né, pessoal, conforme eu circulei, né? Mais um me aqui, ó. O aquilo vai atrair o me para antes do verbo. Muito bem. Advérbio sem vírgula ou locução adjetiva sem vírgula. No dia seguinte, me chamava a cidade, naquela cidade o deixaram para morrer. Veja, no dia seguinte é uma locução adverbial. No dia seguinte, ela não vem com uma vírgula, então esse meu pronome está vindo antes do verbo. Naquela cidade também não ocorre a vírgula aqui, então eu não vou colocar o pronome depois do verbo, mas antes. Claro que se eu tivesse a vírgula, também essa oração estaria correta, mas aí o me ficaria depois do verbo e o também depois deixaram, né? Ficaria deixaram no para morrer. Certo então, pessoal? Orações alternativas, exclamativas e interrogativas pedem próclise. Então, se você tiver uma oração exclamativa, interrogativa, né, interrogativa, você vai ter a ocorrência da próclise. Olha aqui, ou e ou é uma oração alternativa. Vai o pronome ocorrer antes do verbo, tá bom? O homem a abandonou. O homem a abandonou, um ponto de exclamação, tá vendo? Este a está ocorrendo antes do verbo, por se tratar de uma oração exclamativa. O homem a abandonou, uma pergunta. Então, em orações interrogativas, o pronome me, te ou a, lhe, se ocorre antes do verbo. Certo? Que mais que provoca próclise, que é o pronome antes do verbo? Gerúndio com em. Veja só, se eu falasse assim, ó, em lhe pedindo ajuda, tá? Em me falando sobre isso, é a preposição em mais o verbo no gerúndio, tá vendo? Quando tiver a preposição mais o verbo no gerúndio, ou seja, gerúndio com em, se dá a próclise, ou seja, o pronome antes do verbo. Perfeito? Bom, isso é a próclise. Nós temos também a ênclise. O que é a ênclise? Colocar o pronome depois do verbo. Então, qual é a regrinha básica para a ênclise? Você nunca vai iniciar uma oração colocando um pronome oblíquo. Por exemplo, me disseram, me falaram, me avisaram. Na gramática, a gente diz que o correto seria disseram, me falaram, me avisaram, me. Tá certo? Então, não se inicia a oração com o pronome. Diz-me com quem andas e não me diz com quem andas. Faço-te uma pergunta e não te faço uma pergunta. Digo-lhe apenas isto e não lhe digo apenas isto, tá certo? Porque eu não inicio a oração com um pronome. Por isso, a ênclise, ou seja, depois do verbo. Muito bem? Note que não é apenas no início da frase que o pronome é colocado depois do verbo. Repare que aqui, ó, a vírgula mostra que eu tenho uma oração à esquerda da vírgula e uma depois da vírgula, tá? Então, por isso que iniciando a nova oração depois da vírgula, faltou-lhe e não lhe faltou, certo? Cercando-se e não se cercou. Porque aqui eu tenho duas orações, ó, uma, duas. Certo, então? Ótimo. O que é a mesóclise? O próprio nome diz mezzo, né? Italiano, é meio. Mesóclise é quando coloca o pronome no meio do verbo. Só vai ser possível fazer isso quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito. Exemplo, ó, jogará é futuro do presente e jogaria, futuro do pretérito. Então, ele te jogará. Ele jogar-te-á seria o correto. Ele me jogaria. Ele jogar-me-ia. Entendido? É só nas situações que eu uso a mesóclise, quando o verbo está no futuro do presente, futuro do pretérito. Olha os exemplos aí.
Dar-te-ei um empurrãozinho. Darei-te um empurrãozinho seria errado. Ela desculpar-se-ia pela primavera. Ela se desculparia ou desculparia-se. Desculparia-se está errado. Se bem que se desculparia, neste caso, também está certo. Dir-se-ia que era inteligente. Ou seja, diria-se e está errado. Eu tenho que colocar uma mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente e no futuro do pretérito, tá bom? Dir-se-ia e não se diria ou diria-se. Dir-se-ia. Esse é o correto, tá bom? Entenderam aí a próclise? Pode até ter entendido, né? Mas não que você obrigatoriamente tenha guardado tudo isso. A próclise, então, ocorre com conjunção subordinativa, palavra negativa, pronome relativo, indefinido, demonstrativo e advérbio sem vírgula, além de orações alternativas, exclamativas, interrogativas e gerúndio com em, tá bom? Próclise, conjunção subordinativa, palavra negativa, pronome relativo, indefinido e demonstrativo, advérbio sem vírgula, orações alternativas, exclamativas, interrogativas e gerúndio com em. Isso é a próclise. Mesóclise, quando o verbo está no futuro do presente ou futuro do pretérito, que é o condicional. E a ênclise, não se inicia uma oração com um pronome oblíquo, então eu o coloco depois do verbo se ele estiver iniciando aquela oração determinada. Tudo bem, então? Ótimo. Tem ainda aí pronome oblíquo na locução verbal. Muitas vezes nós não temos um verbo simples, né? Ele te ajudará, ele ajudar-te-á. Ajudará, ajudar é o verbo. Há situações em que nós temos locuções verbais. Olha o que vai acontecer, ó. Estavam convidando, é uma locução verbal. Tem o verbo auxiliar, que é o verbo estava, e o verbo principal no gerúndio. Então aqui está o verbo no gerúndio. Muito bem? Quando eu tenho uma locução verbal, você coloca depois do gerúndio e depois do infinitivo. Então, na locução verbal, o pronome vai depois do infinitivo e depois do gerúndio. Estavam convidando-me para a festa. Eu preciso falar-te com urgência. Ou seja, depois do infinitivo e do gerúndio, eu coloco o pronome, mas nunca eu coloco depois do particípio. Por exemplo, eu tinha convidado a para a festa. Eu tinha convidado a para a festa. Isso é errado. Por quê? Na locução verbal, eu vou usar depois do infinitivo do gerúndio, mas nunca vou colocar depois do particípio. Eu posso até colocar antes do particípio ou até no início da oração, tá bom? Mas é sempre assim, depois do infinitivo e do gerúndio, mas nunca depois do particípio. Não posso colocar o pronome oblíquo átono depois do verbo conjugado no particípio, tá? Nessa forma nominal do verbo. Isso vai ocorrer em locuções verbais, como eu mostrei aqui, fiquem atentos. Tá bom então, pessoal? Olha só, como a nossa intenção é separar esta aula na parte teórica e no treinamento que nós vamos fazer agora a seguir, tá? Eu sugiro a vocês, até para que vocês possam encarar de uma maneira mais fácil aí os treinamentos, que vocês voltem, revisem esta aula, repassem, para só depois partir aí para as resoluções de questão, tá certo? Eu vou deixar essa questão de resolução de questões aqui com o pronome oblíquo átono para a próxima aula. Dessa forma, vocês vão ter mais uma chance de repassar as memorizações na próxima aula e já entrar no treinamento, fazer exercício. Que tal? Melhor, né? É isso então, eu fico por aqui, explica isso direito com cursos, professor Arcângelo. Obrigado aí por prestigiar os nossos vídeos aqui na plataforma, curso completo de português. Tenho certeza que vocês estão gostando e espero que estejam gostando, mas que seja muito mais útil para vocês esse conhecimento, tá certo? Fico por aqui, tchau, tchau, um abraço, viu, pessoal?